todos, esse é o Coffee and Rio, o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. Eu sou Marconi Santiago e estou aqui hoje com Cláudia Morgado, de Apucarana para o Mundo. Oi Marconi, tudo bem? De Apucarana para o Mundo mesmo, né? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é essencial e acho que desafiador na nossa prática, né? Que são os limites estruturais da cirurgia refrativa. Limites é sempre bom, né, em tudo, na vida. E lembrando, né, Cláudia, assim, tudo que a gente conversa aqui, né, a gente fala com ainda muito mais profundidade, relevância, atenção no Refrativa Rio, né, nosso curso que vai ser de 26 a 30 de março de 2025. A gente está trabalhando demais esse ano, a gente provavelmente vai fazer o melhor e maior Refrativa Rio de todos os tempos, são mais de 100 aulas, mais de 40 wet labs, e lá a gente consegue desenhar, né, eu entendo que com muita clareza, como deve ser a estrutura de pensamento para quem vai tomar decisão sobre indicar ou não cirurgia refrativa, qual a melhor técnica, como conduzir o paciente. E nesse sentido, entender os limites estruturais, saber exatamente, né, até que ponto você pode chegar, planejar a cirurgia com isso em mente, faz toda a diferença para ter um bom resultado ou não. É bem isso. Se vocês quiserem saber com mais profundidade todos esses questionamentos que hoje o Marconi vai esclarecer, é só comparecer no curso de 26 a 30 de março de 2025. Exatamente, entra lá no nosso site, refrativario.com, ou nos siga, né, na rede social, ou nas redes sociais do curso, né, que é Curso Refrativa Rio, ou no meu próprio Instagram, eu sempre coloco tudo lá, é Marconi Santiago, Marconi com Y, Santiago com TH. Então vamos começar? No contexto de aplanamento e encurvamento. Marconi, como que é a relação entre o que vai ser corrigido e o que você vai mudar de curvatura? Essa é uma pergunta muito boa. Acho que vale a pena a gente começar falando sobre limites, exatamente em direção desse tema, né? O quanto a gente vai encurvar ou o quanto a gente vai aplanar. Há bastante literatura sobre isso. E como a gente tem muita experiência com esse tema, né, vendo exatamente como os pacientes se comportam com o tempo no pós-operatório, eu acho que a gente consegue hoje entender bem que caminhos a gente deve seguir, que referências a gente deve ter para esse tipo de pergunta. Há um ponto bastante interessante que há uma relação, né, entre o que a gente vai mudar relacionado ao equivalente esférico do paciente, ou seja, o quanto a gente vai corrigir de grau e o quanto a gente provoca de alteração de curvatura. Então, para os cirurgiões que estão menos familiarizados com esse tema, em casos de córneas em pacientes míopes, a gente vai aplanar a área central de acordo com a refração do paciente, enquanto em olhos hipermétropes a gente vai encurvar a área central também proporcionalmente em relação ao grau, né, do paciente. É isso que eu ia te perguntar, se há diferença entre se for um grau menor, um grau maior e a relação desse aplanamento, né, ou na área central, né, no paciente míope, ou na periferia, né, no paciente hipermétrope. Eu gosto muito de começar falando sobre esse tema, lembrando dos valores médios, né? A gente tem em pacientes míopes, então no grupo onde a gente vai aplanar, em média a gente vai mudar em torno, porque é muito comum a gente ver essa conta sendo muito direta, assim, e não é tão simples assim, mas a gente consegue encontrar uma área média. Em média a gente vai aplanar em torno de 0,75 a 0,95, dependendo da ametropia do paciente. Enquanto que em casos de encurvamento, né, no caso de pacientes hipermétropes, a gente vai encurvar em torno de 0,85 e 0,95, né? Então é um pouquinho diferente também para começar. Há uma relação interessante porque lá no início a gente sabe que os índices de refração do epitélio e do estroma são diferentes. E no início, quando se pensou, desde a equação de Minerlin, não se levava tanto em consideração a alteração epitelial que a gente ia provocar. É por isso que, por exemplo, os tratamentos iniciais de PRK, no final da década de 1990, são, de alguma maneira, hipocorrigidos, porque não levavam em conta. Mas os nomogramas mais modernos, do final da década de 1990 para frente, já incorporam alterações médias de epitélio. Então esse é um dos pontos bastante interessantes. Quando a gente começa a estudar hoje os mapas epiteliais com a previsibilidade que a gente consegue ver hoje, a gente entende claramente, né, como o epitélio se comporta. Então, antes da gente falar especificamente sobre as diferenças de ametropia, acho que vale a pena a gente lembrar isso. No paciente míope, a gente aplana a área central e o epitélio se espessa nessa região, enquanto no paciente hipermétrope, a gente encurva a área central e o epitélio afina nessa região.
Então tudo isso hoje, os valores médios de alteração, em teoria, são incorporados aos nomogramas. Mas sua pergunta é muito boa, Cláudia, porque vale a pena a gente ter essa noção, principalmente em míopes. Valores miópicos menores, que exigem correção, portanto ablação menor, tem variabilidade de alteração de curvatura e um delta de alteração de curvatura maior, enquanto valores de ametropia mais altos, miopias mais altos, têm uma variabilidade e alteração de curvatura menor. Então, por exemplo, se a gente tiver um caso de paciente de -2, considerando só para dar um exemplo ilustrativo, que eu acho que fica bem claro para quem está nos vendo e nos ouvindo. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente de -2, é possível que a minha alteração de K seja em torno de 0,9, se eu tiver um paciente de -5, em torno de 0,8, e se eu tiver um paciente de -7, em torno de 0,72, 75. Então, vai depender um pouquinho. Mas é claro, se a gente quiser extrapolar isso, né, e considerar 0,9 ou 1, você vai estar sempre hiperestimando um pouco, de alguma forma te deixa dentro de uma zona segura, mas só para entender que há diferenças nesses grupos. Nossa, muito, muito interessante isso, essa correlação do aumento do grau e da menor mudança do K. Realmente óbvio que se a gente continuar, né, igual você disse, num número mais confortável, né, pensando que o aplanamento, o encurvamento vai ser maior, a gente vai ficar mais confortável para respeitar esses limites também, né? Eu achei interessante o que você falou, só para não perder, né, como hoje, com o avanço da tecnologia, do mapa epitelial, dos exames que a gente tem, a gente consegue ver exatamente o comportamento desse epitélio, né? Você mostra muito isso em aula, né, mostrando realmente o espessamento do epitélio no paciente míope, né, que sofre esse aplanamento. Isso é interessante porque garante mais segurança para a gente saber até onde a gente pode ir mesmo, né? E eu acho que o limite tem muito a ver com segurança, né? A gente respeitar isso. Não, sem dúvida. Você tocou em vários pontos aí, Cláudia, que você me permite, acho que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho. Primeiro, em relação ao conceito de segurança, sem dúvida, né? A gente está falando, em última análise, né, em um paciente, só para ficar no grupo do míope, vou tentar dividir para ficar didático para quem está ouvindo a gente, entre míopes e hipermétropes. Para ficar no grupo do míope, a gente tem pelo menos 3 bons estudos que falam sobre esses valores de aplanamento e o seu impacto clínico. Um dos primeiros estudos é até interessante, que é um estudo em PRK, e o que até faz mais sentido para a gente, já que é raro a gente fazer LASIK nesses casos onde eu vou ter uma excursão tão alta, um aplanamento tão importante. Em geral, nesses grupos, por conta do PTA, eu já vou indicar PRK e não LASIK. Então tem um dos melhores estudos nesse sentido, mostra que apesar do estudo não mostrar que os pacientes com córneas mais planas do que 35 não perdiam linhas de visão, no grupo com menos de 35, que ficou com um valor de K final menor que 35, a gente vê um valor da visão corrigida em média menor, comparado com os olhos com K acima de 35. Então, essa já é uma evidência importante. Um outro estudo interessante mostrou também uma frequência maior de olhos que chegavam a 20, 20, 20 e 30 dentro do grupo que tinham córneas um pouco mais curvas em termos de valores finais, acima de 35, e um percentual um pouco menor dentro do grupo que tem córneas mais planas, menor que 35. Então já são 2 estudos que mostram evidência nesse sentido. E tem um terceiro estudo que não mostra tanta evidência, não mostra diferença entre os grupos em termos de percentual que atinge 20, 20 ou 20, 30. Ou em relação à média de visão com correção final, porém, nesse estudo, o limite que eles consideraram de córneas planas foi 38. Então, os outros 2 estudos são mais claros, falando sobre o limite de 35. É por esse motivo que, em córneas, onde eu vou fazer tratamento miópico, em geral, eu tento respeitar esse limite de 35 dioptrias em termos de aplanamento, exatamente por esse achado que eu disse, tanto pelos estudos que mostraram, tanto pelo estudo que mostrou, em média, uma visão com correção um pouco menor nesse grupo, quanto relacionado ao outro estudo que mostrou uma frequência, um percentual um pouquinho mais baixo, atingindo 20, 20, 20, 30, nesse grupo com córneas mais planas do que 35 dioptrias. Então, são 3 estudos nessa linha, mais 2 que acho que trazem achados que corroboram essa decisão de limite em torno de 35.
Mas outro ponto importante dentro do que você colocou antes de entrar nos hipermétropes é que o mapa epitelial ele também é útil, na minha visão, não somente para a gente compreender melhor o que acontece em média por conta desses índices refracionais que são diferentes, né, entre epitélio e estroma. Então, certamente o epitélio deveria ser considerado, como eu disse, nos nomogramas mais modernos já é, em média. Mas além disso, a gente consegue entender muito sobre o pós-operatório do paciente. Então eu acho que o mapa epitelial, tanto em hipermétropes como em míopes, eu tenho pacientes míopes, por exemplo, claro que isso não é a média, né? Em geral os pacientes respondem a recuperação visual bastante funcional, bem rápido, mas eu tenho, por exemplo, alguns pacientes no extremo dessa variabilidade que demoraram um pouco mais para ter uma resposta clínica funcional, e a gente conseguia ver claramente no mapa epitelial a resposta para isso, né? No caso dos pacientes míopes, hoje não é uma conversa sobre mapa epitelial, mas vale a pena a gente falar rapidamente. A gente vai ter estabilidade do quadro epitelial ali em torno de 3 meses, né? Por isso que eu não recomendo nenhum retratamento, né, antes de 3 meses. Há uma variabilidade ainda grande, nesse período o epitélio vai se espessando até estabilizar em torno do 3º mês. Já em pacientes hipermétropes, onde a gente provoca o encurvamento, nesse grupo, a variabilidade está num delta um pouquinho maior do que os pacientes míopes. Então, enquanto nos míopes eu estou dizendo alguma coisa entre 0,7, 0,95, 0,75 e 0,95, nos hipermétropes a gente está falando sobre alguma coisa que varia entre 0,85 e 0,95, 0,99, variando aí de acordo com os estudos. Mas um ponto interessante dentro do grupo de hipermétropes é que os melhores estudos nesse sentido mostram que mais importante do que o valor do K final é o delta que eu vou ter em relação a cada cirurgia. Então, quanto eu vou modificar. Então, por exemplo, se eu vou sair de 45 para 49, é menos pior do que eu sair de 43 para 49. Então, se eu vou sair de 46 para 49, é um pouquinho menos pior do que eu sair de 42 para 48. Entendeu? O meu delta, a excursão, parece ser o fator que define mais do que o valor de K final. Porém, ainda assim, eu tento respeitar os limites em torno de 49 dioptrias. Por quê? Quando a gente estuda os artigos que analisam os valores de K médio na população normal, desde os estudos seminais do Rabinovitz na década de 1990, principalmente o estudo que ele publicou no British Journal em 1996, que é um estudo bem referência para todos que se aprofundam nessa área, a gente vê que os valores da população normal iam até 49, raramente passavam de 47, até 96,2% vão até 47, e um grupo um pouco menor vão até 49. Então, a gente sabe que acima desse número a gente começa a perder qualidade de imagem. Então, mesmo em caso onde eu tivesse potencialmente uma excursão pequena, ainda assim eu tento respeitar esses limites de 49 dioptria em pacientes hipermétropes. Então, em míopes, para resumir, o meu limite de aplanamento é em torno de 35 dioptrias, sempre, claro, fazendo a correlação entre os achados clínicos, as necessidades de cada paciente, a experiência de cada cirurgião. Mas então em míopes o meu limite de aplanamento é em torno de 35 dioptrias, em hipermétrope o meu limite de encurvamento é em torno de 49 dioptria. E só para ir para aquela segunda camada no hipermétrope em relação ao mapa epitelial, é interessante, a gente sabe hoje que, se eu estiver falando muito, você me fala, viu, Cláudia? Não, eu amo esse tema. E eu adoro então, se deixar, eu fico falando sobre isso aí para sempre. Mas assim, só para ir para essa outra camada no que se refere ao grupo de pacientes hipermétropes, né? Um ponto interessante é que no caso do hipermétrope a gente sabe que aproximadamente o epitélio afina 2 micra para cada dioptria hipermetrópica que eu vou corrigir. Então, ou seja, eu vou encurvar essa córnea na área central e o epitélio vai afinar. É interessante a gente entender que principalmente para monitoramento no pós-operatório e para considerar um retratamento, eu devo ficar bastante atento para entender o quanto esse epitélio afinou. Então, por exemplo, se eu for corrigir uma hipermetropia moderada alta, em torno de 4 dioptrias, esse epitélio pode afinar em torno de 8. É em média isso, né? Em torno de 8 micra. Então, se eu tiver um epitélio ali na margem inferior da normalidade, vamos supor que o epitélio em média tem 54, 55 micra na área central. Vamos supor que ele tenha dentro da seu margem de normalidade, saindo um pouco da média, em torno de 48, vamos supor. Se eu trato 4 dioptrias, ele vai afinar em torno de 8 micra, vai lá para 40. Aí esse paciente, vamos supor, tem uma regressão.
em torno de 2. Aí você vai lá, trata 2, você afina mais 4 microepitélio, vai para 36. Esse epitélio começa a entrar numa zona que a gente chama de breakdown epitelial, onde esse paciente começa a ter risco desse epitélio não fechar. Isso é mais, o risco é mais alto para que isso ocorra, principalmente quando a gente tem epitélios tão finos quanto 32, 30 micra. Então a gente precisa ficar bastante atento, monitorar, principalmente se você for pensar em retratamento. Então pensa que você vai encurvar a córnea e vai afinar. E se esses epitélios não fecham, fazem o que a gente chama de síndrome apical, com opacidade central, nesses pacientes hipermétropes, e eventualmente a gente, o processo cicatricial é bastante intenso e às vezes você tem que ir lá aplanar aquele bico novamente para que esse epitélio consiga fechar. É um cenário que a gente não quer que aconteça. Mas voltando para os limites de curvatura, esses são pontos importantes. E ainda, Cláudio, se você me permite, outro ponto que é interessante, a gente vê que não há tanta correlação entre o quanto que a gente vai aplanar ou encurvar, entre idade, paquimetria, espessura, mas há uma correlação com ceratometria. Então, por exemplo, os melhores estudos sobre isso são em pacientes míopes. Há uma variabilidade maior em córneas mais planas do que em córneas mais curvas. Então, por exemplo, se você tiver o mesmo paciente míope, tá, com 5 dioptrias, a córnea vai aplanar um pouco mais se esse paciente tiver 42 do que se esse paciente tiver 45 dioptrias iniciais de curvatura média. As córneas mais planas tendem a aplanar um pouco mais. Então tudo isso deve ser levado em consideração dentro daquele nosso delta ali de entre 0,75 e 0,9 para ver até onde esse paciente pode chegar no pós-operatório. Eu tenho algumas perguntas, Marconi. Em relação, acho que é importante falar também para os nossos ouvintes que no paciente hipermétrope, como você disse, no retratamento que tem o risco da síndrome apical, isso pode acontecer mesmo nos casos de LASIK, porque é por conta do epitélio estar muito fino, né? Tanto no tratamento, porque às vezes o médico às vezes pensa, mas se eu fizer LASIK eu não vou interferir nisso. Não, a síndrome apical é uma complicação das duas técnicas e não tem relação à técnica em si, mas ao epitélio que está muito fino do paciente, né? Exatamente. O epitélio tende a ser, em média, no pós-operatório, um pouco mais fino em tratamentos de PRK comparado a tratamentos de LASIK, então o risco é um pouco maior no caso de PRK, mas sim, você tem toda a razão. A variável que mais interfere no afinamento epitelial é o encurvamento, independentemente da técnica cirúrgica que você faça. Então, nesse grupo, o risco continua. Inclusive, os estudos principais sobre síndrome apical e afinamento epitelial são em pacientes hipermétropes submetidos a LASIK, que é, em geral, a técnica de escolha para esses casos, exceto, claro, em situações onde o LASIK é contraindicado, mas é a técnica que a gente prefere nesses casos, já que a gente sabe que há uma previsibilidade maior do tratamento de hipermetrópitos usando a técnica de LASIK. Então sim, você tem toda a razão. E nesses pacientes que têm astigmatismo associado, como que você faz para calcular a curvatura final, tanto nos pacientes míopes quanto nos hipermétropes? Se for um astigmatismo miópico, você vai fazer uma soma algébrica, né, uma composição, e se for astigmatismo hipermetrópico também, para cada lado. O grande desafio é no paciente com astigmatismo misto. Esse é o grupo mais difícil de prever, a variabilidade em termos de K final é um pouco maior, mas em geral o recomendado é você considerar o componente esférico e metade do componente cilíndrico para esse cálculo final. Eu acho que a gente finaliza mais um episódio do Coffee & Reel. Agradecer também a atenção de todos. Esse foi o nosso Coffee & Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast, agora disponível também em vídeo, através do Spotify, e espero que vocês tenham gostado.